Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós estamos aqui com a Bruna para a gente falar um pouco mais sobre inovação e como movimentar a inovação, quais são as leis que movimentam esse ambiente de inovação aqui em Guarapuava. Olá Bruna, tudo bem? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre inovação, só a gente quer saber quais as leis que movimentam a inovação, que proporcionam a inovação a se desenvolver aqui em Guarapuava. Oi William, oi galera, tudo bem? Então eu sou a Bruna Spitzner, estou aqui para falar um pouquinho sobre as leis, sou vereadora lá da Câmara. E nós temos aqui em Guarapuava um rol muito interessante de leis que fomentam a inovação. Desde a criação da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação, até a lei que dá incentivos e benefícios fiscais para as empresas que se instalem e que tenham como, são de base tecnológica. E também temos, agora recentemente que foi aprovado, nós temos uma lei que incentiva a instalação de condomínios, da parte imobiliária que trabalha então com a inovação e com a sustentabilidade. E isso a gente tem a certeza que vai fomentar ainda mais a instalação de empresas e residenciais e do ramo imobiliário, enfim, de toda essa estrutura tecnológica aqui em Guarapuava, além de, claro, a gente ter também o Programa Municipal de Educação Empreendedora, temos também a Semana Municipal de Inovação e também temos no calendário municipal a Jornada Educatec. O que de fato, na prática, essas leis e projetos ajudam para as empresas se instalarem aqui? Então, as empresas que se instalam e que têm a base tecnológica, hoje elas têm a redução da alíquota do ISS, que é o Imposto sobre o Serviço Prestado aqui no município de Guarapuava. Ela fixa a alíquota então em 2%, que depende do faturamento da empresa, ele pode chegar até 5%. Temos também a redução e a isenção das taxas de alvará e IPTU para a empresa poder se instalar, que são as taxas que você paga anualmente, a isenção da taxa do protocolo também a gente consegue fazer através dessa lei do incentivo das empresas de base tecnológica. Visando esse funcionamento, Bru, como você vê Guarapuava 2035, que a gente fala tanto da conferência, como você vê Guarapuava 2035? Acho que a gente já está uns passos à frente do que a gente esperava, mas qual é a tua visão sobre esse posicionamento da cidade atualmente? Eu acredito que aquilo que a gente sonhou na conferência, Guarapuava 2035, a gente já conseguiu avançar bastante. Principalmente na instituição das políticas públicas, que é o eixo que eu estou mais inserida, digamos assim, por conta do Legislativo Municipal. Mas eu acredito que com o avanço dessas leis, que a gente quer ampliar, existem leis e estudos onde a gente consegue instituir o Plano Municipal de Inovação e Tecnologia aqui em Guarapuava, que está em construção, em conjunto com o Fórum também. Nós temos, eu acredito que a jornada da educação empreendedora é um dos passos mais expressivos que a gente deu com relação a políticas públicas, porque a gente está instituindo a inovação e a tecnologia na base da educação dessas crianças. Então eu acredito que isso vai mudar a visão para a gente poder chegar em Guarapuava 2035 muito mais justa, mais igualitária, mais equidade de gênero também que a gente busca dentro da inovação. Então eu acredito que a instituição dessas leis, e mais do que a instituição, a execução delas de uma maneira palpável, a gente consegue caminhar passos largos para chegar então na execução do nosso plano, que é viver numa cidade tecnológica, uma cidade inteligente. Legal. E eu sempre falo que a gente está num ambiente muito bom e propício à inovação, que é Guarapuava. Quando eu faço palestra falando sobre inovação, seja em diversas áreas, eu gosto de pontuar bastante que hoje quem tem uma ideia tem um ambiente muito bom para desenvolver essa ideia. Então a gente tem a parte de inovação na educação, a gente tem leis que proporcionam esse desenvolvimento da inovação. E como que você consegue olhar para esse ambiente hoje que tem de inovação comparado com o que a gente tinha antes? Então foi eu acho que um crescimento muito rápido que a gente teve. Inclusive nas leis, a gente vê leis sendo aprovadas quase diariamente, digamos assim, relacionadas à inovação. E as pessoas acho que muitas vezes ficam pensando, tá, mas o que é essa lei de inovação, o que ela vai proporcionar e aonde ela vai me trazer um ganho, digamos assim. Então eu queria que você comentasse um pouquinho sobre como essas leis elas acabam impactando todo mundo da sociedade e não só os empresários e não só a parte das pessoas que estão na educação também, nas secretarias, etc. Eu acredito que a gente deu realmente uma acelerada muito grande. Assim, Guarapuava hoje tem esse ambiente voltado para o nosso ecossistema que a gente construiu através do Fórum de Ciência, Tecnologia e Inovação, que é a gente trabalhar de maneira transversal em todos os setores. Então, eu acredito que esse salto que a gente deu em tão pouco tempo e que faz com que a gente consiga movimentar
esse ambiente de inovação e transformar a inovação, que às vezes é algo tão pequeno, mas que mostrar para as pessoas que aquilo é inovador, que ela está modificando o dia a dia dela e daqueles que convivem, né, que estão ali no meio dela, é um movimento que a gente tem feito e que eu tenho certeza assim, que é muito voltado para a conferência mesmo e a gente conseguir mudar a cultura da inovação em Guarapuava. Então, por que é importante a gente ter essas leis de políticas afirmativas? Por que é importante a gente dar a utilidade pública para o Solatec Park, para que ele consiga desenvolver os projetos? Porque quando a gente fala sobre a instituição de políticas públicas, é que a gente consiga fazer com que isso se torne uma política de Estado e não de governo. Que a partir do momento que a gente não esteja mais aqui dentro do ecossistema, isso seja perene, que isso continue a acontecer, mesmo quando nós, os atores principais que hoje se movimentam, não estejam mais em cenário, né? Não estejam mais em cena. Então, a lei do incentivo fiscal, a lei da utilidade pública, a criação da Secretaria Guarapuava é uma das poucas cidades do Brasil que possui uma Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação. Então, isso é uma maneira de fomentar e trazer mais incentivos e benefícios, buscar recursos, criar programas para que a gente leve a inovação para todos os cantos do nosso município, né? A gente tire a ideia de que a inovação é algo não alcançável pela sociedade. A nossa ideia é sempre furar essa bolha, né? Mostrar que não só a educação empreendedora não é a criança sair do CMEI com MEI pronto, né? É a criança criar as habilidades e entender as potenciais lideranças dentro dela naquilo que ela resolver ser na fase adulta da vida, né? Então é a gente desenvolver o nosso material humano mesmo, é trazer as soft skills dessas crianças para que elas entendam que hoje nem todos os cursos tradicionais que estão nas universidades vão estar acontecendo quando elas chegarem na fase de fazer o vestibular ou não fazer o vestibular, mas trabalhar com aquilo que ela tem de melhor, né? Então a ideia da gente criar esse ambiente propício e acelerar o processo inovador em Guarapuava é a gente acelerar a nossa população, é a gente mostrar para aquela criança que está lá no CMEI, que está lá no prézinho, que ela pode ser exatamente o que ela quiser ser e desenvolver essas habilidades que às vezes a gente olha como algo não usado no mercado de trabalho, quando na verdade é algo que nos desenvolve enquanto líderes, né? E quanto mais líderes nós tivermos, mais a sociedade vai prosperar. Eu acho que é interessante todo esse movimento porque encaixa justamente com o Guarapuava 2035, com o pensamento do Solatec Park, então a gente consegue ter uma conexão maior. E aqui dentro, até a Ana pode comentar comigo sobre, quando a gente está aqui dentro, que a gente vê a criançada aqui nesse ambiente de inovação, a gente vê já uma maior conexão deles com a inovação, com essa ideia de empreendedorismo, já sabem cuidar melhor do dinheiro, porque eu acho que isso é um dos principais. A gente vê o exemplo do Crescer, pelo Natu Edu, que ensina as crianças do CMEI a utilizar o dinheiro já desde pequenininha para saber fazer o controle financeiro ali. Eu acho que isso muito importante. E aí a gente vê as crianças que participam das oficinas aqui, a gente fez uma dinâmica e o Pezinho falou que ele gostaria de ser um inventor de tecnologia. Então a gente já vê que está chegando nessa galera e é isso que a gente quer, que a gente já teve até estudantes que estavam desistindo da escola, já não viu sentido, tinha ali para trabalhar com alguma coisa, ia ficar para ali, ia largar os estudos. E com os projetos que a gente tem em parceria, né, com várias instituições, eles seguiram, eles viram apresentar o pitch, fazer o projeto, colocar em prática, eles viram outra possibilidade e deram depoimento que continuaram estudando por conta do projeto. Então você vê essa mudança na sociedade é fenomenal e isso vai refletir lá na frente, né? Essa criança vai terminar o estudo, vai entrar numa graduação e aí vai ter um pensamento empreendedor, vai trabalhar numa empresa, vai criar a própria e vai refletir diretamente na nossa sociedade, né? Então, isso é mostrar que existe algo além daquilo que a vista está acostumada a enxergar ali, né? É não abolir o tradicional, que a gente precisa, né, do tradicional, mas trazer o inovador junto. E tem muita... É super possível a gente caminhar com as duas frentes ao mesmo tempo, né? É desenvolver habilidades funcionais para essas pessoas, né? Nós aqui, eu falo por mim, sou uma millennial, né? A gente chega na fase adulta meio perdido, sem saber o que fazer, né? Eu só sei declarar o imposto de renda porque eu sou contadora, né, galera? Então eu aprendi a fazer isso. Mas a gente não sabe muito para que serve, né? A gente precisa ter essa noção, que é realmente um kit de sobrevivência, né? A gente precisa ter essa noção de mundo e de realidade.
Então é importante a gente implementar isso desde pequenininho. Mas também não é de falar que a gente vai abolir as bibliotecas, né? A gente sabe o poder da transformação de uma educação tradicional também e as possibilidades que elas trazem, né? Eu sempre falo que o conhecimento ele liberta as pessoas. Então, quando a gente derruba essas barreiras que tendem a nos bloquear a nossa vista, a gente consegue mostrar que existe um mundo de possibilidades para essas pessoas que iriam ficar na empresa do pai, lá na fazenda trabalhando, né? Que é tirar um pouco do ninho, né? E eu acho que é importante também assim, o universo de possibilidades para que o jovem, ele que está estudando, etc., ele consiga olhar, porque há um tempo atrás a gente via muitos jovens pensando em sair de Guarapuava para ir trabalhar. E hoje você consegue olhar para a base tecnológica estando em Guarapuava. Então você consegue pensar em estar aqui, em se desenvolver e prestar serviços para Guarapuava. Então isso é muito legal e isso tem uma base muito boa a parte legislativa, porque possibilita que essas empresas venham até Guarapuava e consigam desenvolver. Então tudo isso é muito amarrado, né? A gente já conversou aqui sobre o fórum, sobre a educação, falando agora um pouquinho sobre as leis, mas é para mostrar como tudo está amarrado e como a gente não faz nada por fazer ou por mérito próprio. Isso eu acho que é uma das coisas que a gente precisa pontuar bastante, porque eu acho que muita gente olhava como, nossa, eles estão fazendo isso só para se mostrar, digamos assim. E na verdade não, é para amarrar uma coisa a outra e para a gente ter realmente uma trilha de desenvolvimento, que começa lá na educação e termina no ambiente profissional desenvolvendo Guarapuava em si, né? Então a gente foca para Guarapuava e região para finalizar toda essa nossa trilha de conhecimento, desenvolvimento pessoal. A gente tem pessoas capacitadas, trabalhando com inovação, pensamento inovador e tudo que a gente tem desenvolvido na cidade. Isso é a retenção do nosso capital humano, né? E Exato. transformar Guarapuava no melhor lugar para se viver, eu diria a conferência 2025. Perfeito. Obrigada, pessoal, por assistir, por nos acompanhar. Nós também gravamos um podcast, o CT Pod, então acompanhe por lá que a gente fala mais um pouco sobre essas informações da questão legislativa, da educação e da inovação, que como está tudo unido. E acompanhe nossos próximos episódios. Vem com a gente. Vem com a gente. Vem com a gente.